brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que se ligam no Grande Prêmio, dependendo, é claro, do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Meu nome é João Pedro Nascimento, você já sabe disso, estou aqui mais uma terça-feira para trazer mais uma edição do Paddock Sprint para vocês, nossa versão compacta, nossa versão mais rápida do nosso Paddock GP de segunda-feira para trazer tudo aquilo que há de mais quente no universo do esporte a motor, deixar você inteirado sobre o que acaba de acontecer em todos os confins do universo automobilístico. Antes da gente começar a falar sobre tudo que envolve o nosso programa de hoje, que está recheado de McLaren, principalmente de Gabriel Bortoleto, vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal do Grande Prêmio. É muito importante que você ative o sininho para ficar ciente de tudo que o Grande Prêmio produz, ficar inteirado sobre todas as categorias do automobilismo e, é claro, curta o nosso vídeo. Ajude a espalhar o Paddock Sprint para todos os cantos do YouTube, ajude a espalhar a mensagem do Grande Prêmio, principalmente sobre Gabriel Bortoleto, que é o que vamos falar a partir de agora. Informação apurada pelo Grande Prêmio, exclusiva lá em grandepremio.com.br. Você consegue ter todas essas informações, mas vamos debater aqui no Paddock Sprint também, porque Gabriel Bortoleto impressionou a McLaren no teste que fez há 2 semanas com o carro de 2022. O brasileiro, inclusive, os resultados do brasileiro no teste realizado lá na Áustria, né, no Red Bull Ring, são considerados os melhores de qualquer novato, né, que participou desse programa da McLaren com esses programas TPC, né, que é Testing of Previous Cars, que são esses testes com carros antigos e que são realizados com carros de até, no máximo, 2 temporadas atrás da Fórmula 1. O resultado do Bortoleto foi melhor até que o de Alex Palou, que foi um dos pilotos reservas da McLaren na Fórmula 1 e acaba de conquistar o tricampeonato da Indy nesse último fim de semana. Mas o que esse teste do Bortoleto rendeu de fato a ele? A McLaren ficou muito animada com a possibilidade de ter o Bortoleto na Fórmula 1, pensando, é claro, em si mesma, pensando no pós-2026. Então, a intenção da equipe nesse momento é ceder o Bortoleto em um empréstimo de 2 anos para a Sauber, informação que o Grande Prêmio já tinha dado, pensando numa possibilidade de tê-lo como companheiro ou de Oscar Piastri, que teria o contrato se encerrando naquele momento, ou Lando Norris, que renovou plurianualmente há pouco tempo, mesmo tendo contrato até o fim de 2025. A grande diferença disso tudo é que a animação da McLaren em torno dos resultados do Bortoleto seduziram a equipe que está mais próxima de liberar um acordo envolvendo o brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto e para a gente entrar de vez nisso, vou trazer um novo convidado à mesa aqui no Paddock Sprint. Depois de Caio Esteves, Pedro Luiz Cuenca, Gabriel Carvalho, enfim, já passou uma galera aqui no Paddock Sprint. Hoje é a vez de Giovanni D'Angelo, nosso companheiro aqui no Grande Prêmio também, vai fazer a sua primeira participação no Paddock Sprint. E, Gil, com um assunto quente, Gabriel Bortoleto impressionou a McLaren
no primeiro teste e agora parece cada vez mais próximo da Fórmula 1. O concorrente mais próximo do Bortoleto nesse momento nem parece mais o Bottas, e sim Franco Colapinto, mas que vive uma situação de certa forma parecida. Vamos falar sobre Colapinto daqui a pouco, mas primeiro, como sua declaração inicial, queria saber a sua opinião sobre esse plano da McLaren e sobre o que o Bortoleto fez no teste privado da equipe lá na Áustria. Boa tarde. É isso aí, JP. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você e todo mundo ligado no Paddock Sprint. Um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. A questão do Bortoleto, para mim, é muito evidente. A Sauber quer o Bortoleto, Sauber Audi, né, enfim, quer o Bortoleto, e a McLaren também quer o Bortoleto. Então isso gera um impasse, digamos assim, nessas negociações, que também faz parte dessa matéria apurada pelo Grande Prêmio, né? Porque, ao que tudo indica, 2026 é a grande data que pode definir a carreira do Gabriel Bortoleto, porque a McLaren interessada e a Audi interessada, os dois vão querer o Bortoleto para 2026 ou além. Então eu imagino que isso é a única grande questão, grande ponto de interrogação, porque de resto eu vejo um plano muito claro e evidente para o Gabriel Bortoleto estar na Fórmula 1 muito em breve e, né, trago inclusive que o Fernando Alonso disse há pouco tempo, ele que é empresário, né, do Gabriel Bortoleto, que é questão de tempo para ele estar na Fórmula 1, e de fato parece que é isso, né, porque tendo a atenção chamada por essas duas equipes, eu acho que realmente a performance dele não só impressiona e seduz, como também vira essa questão de tempo para ele estar na Fórmula 1. A gente vai falar um pouco mais, é claro, das possibilidades de contrato com a Sauber, com a Audi, com a McLaren, e também a situação do Valtteri Bottas, que você já adiantou, né, que era o grande favorito e agora, né, corre por fora para essa vaga na Sauber em 2025, mas fato é que o Bortoleto tem um caminho muito bem desenhado já para a Fórmula 1 e resta ele conseguir se encaixar. A gente viu o Colapinto aproveitando uma oportunidade de ouro, estando no lugar certo na hora certa para terminar a temporada 2024 na Fórmula 1, resta o Bortoleto conseguir se encaixar numa situação ideal e perfeita, seja com McLaren, com Sauber, Audi, para conseguir de fato dar esse próximo passo, que de novo eu reforço, é questão de tempo para ele estar na Fórmula 1. E o Giovanni destacou uma coisa que seria justamente o nosso próximo ponto, que é a questão do contrato, né? Vamos entrar um pouco mais nessa seara aqui. A McLaren tem como intenção ceder o Bortoleto como empréstimo por até 2 anos. O pensamento é deixar o Bortoleto se provar na Fórmula 1, mostrar o que ele consegue fazer, acumular alguma experiência e tê-lo como opção, não é uma coisa certa, tê-lo como opção caso a equipe queira fazer uma troca de pilotos pós-2026. E a gente está vendo em 2024 que essa parceria entre Lando Norris e Oscar Piastri, ela já pega fogo no momento em que o Piastri está até ainda um pouco longe ali do Norris em termos de campeonato. Com os dois disputando o título, possivelmente em 2025, é uma parceria que promete atingir novos níveis. Então, a McLaren sabe disso e já olha para o futuro e quer um plano B ali na manga, né? Uma carta na manga caso precise fazer uma troca. A Audi, por outro lado, quer um contrato de 4 anos, que é um contrato de médio e longo prazo, assim como o Mattia Binotto já tinha dito, assim como o Alessandro Aluni Bravi já tinha dito. Então, o pensamento da Audi é ter o piloto por um contrato maior. E esse é o grande ponto de discordância nesse momento entre as duas partes. Ponto de discordância que, segundo apurou o Grande Prêmio, pode ser contornado, pode ser revertido para que os dois encontrem, né, a melhor solução para os dois lados. A gente vai falar sobre a questão de contrato em relação ao Colapinto daqui a pouco, mas antes vou repassar a palavra ao Giovanni para, enfim, dizer o que... Giovanni, a Audi quer 4 anos, a McLaren quer 2. Dá para entrar num consenso aí? Vai ter que dar uma mexida no contrato. Eu acho que nenhuma das duas partes está muito disposta, pelo menos nesse momento, a ceder, né? Seja a Audi para 2 anos ou a McLaren para 4. O que pode acontecer é eles fecharem um acordo para 2 anos e ter alguma cláusula nesse contrato, na minha visão, né? Isso daí não é informação, é a minha opinião mesmo. Pode ter alguma cláusula nesse contrato baseado em performance para definir o que vai acontecer com o Gabriel Bortoleto depois de 2026. Se, né, pode haver uma opção, talvez, do piloto ou algo assim. E quando falam que essa situação pode ser contornada, é assim que eu imagino. Acho difícil um dos lados ceder, porque, para mim, a diferença é muito grande. Em 2026, a gente tem a troca do regulamento e a gente tem a mudança de Sauber para Audi.
Então, obviamente, o que a Sauber está fazendo agora, independente de assinar com Bottas, com Colapinto, com Gabriel Bortoleto, está pensando em 2026 e adiante, não está pensando no campeonato de 2025. Né? E a McLaren também, porque 2026 é essa data que ela quer, né, já ter o Gabriel Bortoleto com uma carreira um pouco mais consolidada, formada, já ter experiência em Fórmula 1 para ir tomar essa decisão, se for necessário, se abrir uma vaga, na verdade, na McLaren nessa temporada de 26, ter o Gabriel Bortoleto já como opção, uma garantia para a equipe, né? E fazer diferente do que, por exemplo, aconteceu com o Drugovich, né? Obviamente é quase inevitável a gente traçar um comparativo, né? Claro, guardadas as devidas proporções e as devidas trajetórias, tanto do Drugovich quanto do Bortoleto, mas ele acabou virando um piloto reserva e não conseguiu dar esse salto para a Fórmula 1. E isso deu uma travada um pouco também no Felipe Drugovich, em termos, é claro, de carreira de Fórmula 1. E a McLaren não quer que isso se repita com o Gabriel Bortoleto, por isso que também busca uma oportunidade para ele no grid. Agora, vai ter que contornar a situação de contrato, porque a Sauber ela só vai querer assinar com alguém até 2026 ou até o final de 25, e depois ver o que vai fazer em 2026, se for com Bottas, por exemplo, ou com algum outro piloto experiente que não seja o futuro da equipe, né, para em 2026 voltar ao mercado e buscar alguém com um maior peso, maior nome para quando virar Audi. Se for um piloto jovem que vai trazer para 2025, vai querer prolongar isso o máximo possível, já começar a fase Audi com um piloto jovem, pensando nesse médio a longo prazo, como a própria Sauber já destacou. Então é uma situação que eu acho que com cláusulas de contrato é possível contornar, mas eu acho difícil um dos lados ceder. Agora, por outro lado, e como você já adiantou, né, JP, a Williams se encontra numa situação até que semelhante em relação ao que, né, com o Colapinto, ao que a McLaren encontra com o Gabriel Bortoleto, porque a Williams também estuda mandar o Colapinto lá para a Williams, mas não quer deixar por muito tempo. Por mais que já tenha definido Albon e Carlos Sainz para 2025, não se sabe o que pode acontecer para 2026, 2027. Então, a Williams também quer ter o Colapinto como uma terceira opção, assim como a McLaren quer ter Bortoleto. E as duas equipes querem utilizar a Sauber para treinar, para desenvolver esses pilotos. Então, para mim, é uma questão de quem conseguir se ajustar melhor para conseguir colocar o seu piloto na Sauber. Mas, por outro lado, a Sauber não quer muito desenvolver ninguém, quer pensar nesse longo prazo. Então, tem um pequeno conflito aí que vai ter que ser resolvido. Então, esse é um ponto importante nessa história, porque é algo que surgiu há menos tempo, né? Durante todo esse processo de negociação, o que ficou claro é que o Valtteri Bottas era o plano A, foi o plano A durante muito tempo, e o Bortoleto surgiu ali como plano B, e aí uma situação que se intensificou de uma maneira absurda no fim de semana da Itália, né? Porque o Bortoleto surge, né, faz 2 corridas excepcionais, né? Uma segunda corrida histórica ali, principalmente para padrões de Fórmula 2, que escalar o grid é muito, muito difícil. Eu diria que mais difícil do que na Fórmula 1, se você não tem um carro em condições de fazer isso. O Lando Norris acho que deixou muito claro isso agora no GP do Azerbaijão, né? Mesmo largando lá atrás, na Fórmula 1, quando você tem um carro forte, você consegue ganhar posições, você consegue chegar lá na frente. Na Fórmula 2, o fato de os equipamentos serem muito mais próximos, serem teoricamente iguais, a gente sabe que não é igual, porque a operação das equipes acaba gerando forças e fraquezas para todos os lados, mas na Fórmula 2 é muito difícil você fazer isso justamente por causa desse equilíbrio. É muito comum, inclusive, que os pilotos façam classificações ruins e que o fim de semana acabe ali, porque ele não consegue se recuperar para a zona de pontuação. O Bortoleto conseguiu, entrou de vez no radar, e aí o Bottas passou a ficar um pouco ofuscado nessa história. Só que aí, Gil, veio, ainda nesse fim de semana da Itália, veio a estreia de Franco Colapinto na Williams. Fez uma classificação boa, com um erro ali no Q2 que prejudicou, né, o final da volta, passou ali na brita, jogou um monte de brita para o alto, fez uma grande corrida, chegou ali em 12º, não terminou muito longe do Albon, e agora no GP do Azerbaijão, uma corridaça, realmente uma corridaça, foi aproveitando o que acontecia na corrida, se manteve longe de confusões, soube cuidar dos pneus. Enfim, o Colapinto, basicamente, em resumo aqui, fez em uma corrida no GP do Azerbaijão muito mais do que o Sargent fez em 1 ano e meio na Fórmula 1, e o quádruplo de pontos. Então, assim, é um fator novo nessa jogada. Por quê? Porque, como você disse, a Williams está com o mesmo pensamento da McLaren. Vamos emprestar ali o Colapinto para a Sauber por 2 anos, a gente tem Albon e Sainz, mas a gente deixa ele ali, né, na gaveta caso a gente precise de uma opção. Porque existem 2 coisas nessa história. Alexander Albon
tem uma cláusula contratual que o libera em caso de vaga de uma equipe de ponta. E Carlos Sainz assinou da mesma forma. A informação da cláusula do Carlos Sainz, inclusive, foi pública de Helmut Marko. O Helmut Marko falou publicamente que caso o Sainz receba a proposta de uma equipe de ponta da Fórmula 1 no ano que vem, a Williams tem que liberá-lo. Então, a Williams tem uma dupla de pilotos, hoje, o que ela pode acabar perdendo em algum momento. Se eles recebem uma proposta de uma equipe lá da frente, ela pode acabar ficando sem piloto. Então, ela quer o Colapinto com experiência de Fórmula 1, ela quer uma segunda opção. Só que, como a gente disse, a Sauber está interessada em um contrato de 4 anos. E aí, como é que resolve? Essa é a grande questão, né? Eu acho que você pontou muito bem, né, JP? Os dois últimos finais de semana, na Itália e também no Azerbaijão, elevaram muito, né, o Gabriel Bortoleto e o Colapinto nessa disputa pela Sauber, né? Porque o Bortoleto, voando na Fórmula 2, teve aquele desempenho histórico na Itália e no Azerbaijão assume a liderança do campeonato, e o Colapinto fazendo mágica na Fórmula 1 para quem estava vendo o Logan Sargent sofrendo nessas últimas temporadas, nessa última temporada e meia que ficou na categoria. E por outro lado, o Bottas não faz absolutamente nada, não dá resposta, por mais que o carro da Sauber seja um trator nessa temporada, mas o Bottas não consegue fazer absolutamente nada. E não só isso, está em 22º, está atrás do Guan Yu Zhou, não pontuou e é o pior piloto, né, no Mundial de Pilotos na tabela no momento. Então, me parece que se o Bottas tem uma notícia positiva, é justamente isso que você desenhou para a gente das negociações contratuais, das intenções de Williams e das intenções da McLaren, porque se isso de fato virar um impasse, o Bottas, eu imagino que não vai pensar 2 vezes em abrir mão de um contrato plurianual para assinar por 1 ano, para pelo menos se manter na categoria e tentar fazer alguma coisa em 2025. Então, se esse impasse não for resolvido nem pela Williams e nem pela McLaren, quem vai se beneficiar é o Bottas, porque vai aceitar esse contrato anual com a Sauber, para que a Sauber fique com ele até o final de 2025 e depois vai ao mercado de novo. E aí pode, quem sabe, né, acha um acordo de volta com o Bortoleto, com o Colapinto, ou com qualquer outro piloto, pensando num prazo maior quando virar a Audi. Então, como contornar essa situação? Acho que tem uma certa urgência, porque primeiro a gente já está em setembro, e segundo, porque a Sauber tem um plano C se essas questões contratuais não forem resolvidas, né? Eu acho que, de novo, eu acho que no final vai ser resolvida, talvez mais para o Bortoleto do que para o Colapinto, porque é isso que você falou, o Colapinto, ele é uma terceira opção muito valiosa agora para a Williams, principalmente depois das 2 performances que teve em Baku e também em Monza, porque se, né, tendo essa possibilidade da Williams não evoluir, principalmente em 2025, não evoluir, virar uma equipe pelo menos constante, brigando pelos pontos ali, não tem por que o Sainz não chamar muita atenção, chamar a atenção de outras equipes, ou o Albon, porque são 2 pilotos que, para o nível da Williams, de baixo pelotão, são pilotos que não merecem estar ali. Então, a chance da Williams ficar sem piloto em 26, 27 é muito grande. Então, eu acho que o Colapinto tem uma importância maior para a Williams nesse sentido, porque, querendo ou não, a dupla da McLaren está pegando fogo, essa relação entre Norris e Piastri, mas a gente ainda está bem longe de um ponto de ebulição para a relação se tornar tão estremecida a ponto de que se torne irreparável ou que qualquer um desses pilotos deixem a McLaren. Então, acredito que é uma situação em que é mais capaz da McLaren abrir mão de alguma coisa em relação a ter o Bortoleto como uma terceira opção do que a Williams, porque eu sinto que a Williams vai acabar valorizando um pouco mais o Colapinto, e nisso melhor para o Bortoleto, né, porque pode ser que encontre uma facilidade maior para ir para a Sauber. Mas, de novo, tem uma certa urgência, porque já estamos em setembro, e também tem essa questão da Sauber ainda ter no radar o Valtteri Bottas como uma opção para apenas uma temporada e depois em 26 ver o que vai fazer dali para frente. Eu queria passar rapidinho sobre essa parte que você falou agora no final. Temos mais só 2 tópicos para falar sobre esse assunto antes de a gente passar para o nosso segundo bloco. Mas uma coisa que eu acho importante da gente citar é que o Bortoleto, não só o Bortoleto, mas o próprio Colapinto e a Sauber, de uma maneira geral, eles não têm tanto tempo assim, e aí sim, principalmente o Bortoleto, porque é um piloto que está competindo na Fórmula 2, não tem tanto tempo assim disponível para tomar uma decisão. Né? Como você disse, nós estamos em setembro, hoje é dia 17 de setembro, e a Fórmula 2 entra num hiato agora de mais de 2 meses. A Fórmula 2 só volta em 29 de novembro, lá no Catar, e aí tem mais uma etapa do dia 6 ao dia 8 de dezembro em Abu Dhabi. Então, são só mais 2 etapas
da Fórmula 2 até o fim da temporada. Gabriel Bortoleto assumiu a liderança com a rodada dupla de Baku e agora vai para esse hiato à frente do Isack Hadjar na tabela de classificação. Se o Bortoleto for campeão da Fórmula 2, ele não pode disputar o campeonato no ano que vem. Então, o momento de definição está próximo. E aí, o que eu quero te perguntar, Gil, você acha que esses 2 meses de hiato podem ser decisivos nessa negociação ou até trazerem um anúncio aí? Eu acho que deve trazer o anúncio, né? Pela questão do tempo mesmo, de já estarmos em setembro e a Fórmula 2 voltar lá em novembro, né? Eu acho que até lá já vamos ter um anúncio, até porque a própria Sauber já está querendo anunciar em breve, decidir em breve quem será o piloto para 2025, o segundo piloto da equipe para 2025, então não imagino que vai durar muito além disso. Agora, o problema está isso, né? A gente está falando de como a McLaren está tentando evitar que ele vire aquele piloto reserva, que perca espaço no grid da Fórmula 1 e perca o timing de chegar à categoria. Se ele vencer a Fórmula 2, naturalmente vai acabar indo por esse caminho, né? Vai ser óbvio, né? Ele vai experimentar outras coisas naturalmente se não houver espaço na Fórmula 1 para 2025, mas a chance dele ficar como um piloto reserva da McLaren e não ter essa chance na Fórmula 1 é muito grande. Obviamente não tem como falar que um título da Fórmula 2 é negativo, até pela performance que o Bortoleto está tendo nas últimas corridas, mas ainda assim corre esse risco. Então, né, além da questão do tempo e além desse risco, até estranho falar esse risco dele ser campeão da Fórmula 2, mas a verdade é essa, além disso, né, ainda tem esse problema a ser resolvido. Eu acho que tem muita urgência do Gabriel Bortoleto e da McLaren de conseguir resolver essa questão o quanto antes. Eu concordo bem com isso. E para a gente fechar nosso primeiro tópico, eu vou puxar aqui uma parte um pouco mais analítica sobre a situação, até para trazer para o pessoal que está vendo o nosso programa também. Gil, há algum tempo, a Fórmula 1, muito se reclama sobre a Fórmula 1 em relação às oportunidades a jovens pilotos. A Fórmula 1 é um esporte que há bastante tempo é conhecido por... Se você tem uma opção experiente, então é ele. Então, a Fórmula 1 tem sido assim já há algum tempo. A gente reclama disso aqui, vê novas reclamações ali, muito brasileiro falando disso também, justamente por questões relacionadas a Drogovic e Bortoleto. Agora, algumas coisas mudaram do ano passado para cá. E aí eu vou começar pelos piores, é que Logan Sargent e Guan Yu Zhou são os únicos que subiram da Fórmula 2 em um espaço de tempo recente, em um recorte mais próximo dos dias atuais, e não mostraram nada, não agradaram. Não curiosamente, não coincidentalmente, os dois subiram por causa da bandeira. O Logan Sargent porque é americano e o Guan Yu Zhou porque é chinês. Nenhum deles mostrou uma genialidade que os fez chegar na Fórmula 1 com pompa de pilotão. Assim não aconteceu. O Oscar Piastri, sim, ele chegou dessa forma, mesmo passando um tempo ali na Alpine, e chegou, para mim, sendo o melhor novato da Fórmula 1 desde o Hamilton. Para mim, inclusive, foi a análise que eu fiz lá no site do Grande Prêmio no fim da temporada de 2023. Chegou mostrando que dava conta do recado. Liam Lawson mostrou que nas esparsas oportunidades que teve, que dava conta do recado, e é um cara muito cotado para estar nesse grid em 2025, mais uma vez. E aí a gente vem para 2024. Oliver Behrman recebe uma chance na Ferrari em cima da hora e performa. Consegue ir bem. Franco Colapinto começa de uma maneira arrebatadora, na minha opinião, um começo meteórico e que coloca ele num patamar completamente diferente na Fórmula 1 depois dessas 2 corridas. Estamos falando de Baku, estamos falando de uma corrida que é completamente diferente das outras no calendário, com um carro totalmente potente. O Stroll começou a ter alguns problemas no freio e a Aston Martin mandou ele recolher o carro. Não é uma pista que se brinque, não é uma pista que seja fácil de pilotar. A Alpine foi lá e deu oportunidade ao Jack Durham para o ano que vem, assim como a Haas vai dar ao Oliver Behrman como titular. A Mercedes subiu Andrea Kimi Antonelli para ser companheiro de George Russell. Eu já citei aqui uns 7 nomes de pilotos da Fórmula 2. Cara, mudou a situação, né? E será que essa porta abriu de vez? Será que as equipes estão percebendo que os novatos dão conta do recado com esses carros na mão?
Com certeza, eu acho que a gente está vendo um movimento, como você bem descreveu, muito repentino também, né, de mudança nesse sentido. A gente vê muitos pilotos jovens ganhando oportunidade e merecidamente. Talvez a gente consiga olhar para trás nas últimas temporadas e ver outros nomes que talvez mereciam ser testados na Fórmula 1, seja né, com uma maior antecedência, um pouco antes, ou que acabaram nem sendo testados. Eu acho que muito disso também tem a ver com incentivos, às vezes, que a Fórmula 1 dá isso, como, por exemplo, a regra do treino livre, né, de que você tem que ter pilotos novatos, né, que não correram, acho que são 3 grandes prêmios, né, não completaram 3 grandes prêmios na Fórmula 1, e em alguns treinos livres, né, obrigatoriamente. Com isso, o time, querendo ou não, vai acabar testando esses pilotos mais do que, às vezes, testaria se não tivesse essa obrigatoriedade também, a possibilidade dos testes privados. Eu acho que há todo um condicionamento de situação para que isso acontecesse, né? Óbvio, a gente vê também histórias diferentes. O André Kimi Antonelli é uma história surreal de absurda, o tanto que ele saltou, né? Lembra muito a trajetória, inclusive, do Max Verstappen, que era, obviamente, uma outra época da Fórmula 1, ele chega mais jovem ainda à categoria, mas ainda assim, é um salto tão gigantesco que nos faz lembrar o salto que teve o Max Verstappen. O Oscar Piastri, você também lembrou muito bem, começando, né, mas aí sim passando por todas as etapas e começando muito bem, muito forte na Fórmula 1 e tendo uma possibilidade grande de ser um candidato a título, quem sabe até para a temporada que vem, se a McLaren começar do jeito que está terminando essa, né? Então, a gente vê um movimento, né, de pilotos novatos ganhando oportunidade, não só, né, pela bandeira, como você citou o caso do Guanyu Zhou e do Logan Sargent, ou por questões financeiras, como a gente já viu muitas vezes e vai ver continuando a acontecer na Fórmula 1, mas também a gente vê um condicionamento de situações proporcionando essas possibilidades, e as equipes estão começando a entender que está na hora de apostar nessa nova geração que parece vir muito talentosa. O que a ocasião não faz, né? A oportunidade surgiu, o pessoal foi abraçando e aí um foi puxando o outro. Achei muito interessante o que o Gil falou sobre o salto do Antonelli. Eu acho, toda vez que eu penso sobre isso, eu me impressiono. Cara, há 2 anos, eu já estava aqui no Grande Prêmio. Há 2 anos eu estava acompanhando, escrevendo nota, enfim, vendo o Antonelli disputar com o Rafael Câmara na Fórmula 4 italiana. No ano passado, estava vendo os dois disputarem na freca e o cara está confirmado na Fórmula 1. É realmente uma coisa surreal de se imaginar. Passando para o nosso segundo assunto do programa de hoje, um assunto mais curto para a gente informar, né? A gente está aqui também não só para analisar, para trazer informações exclusivas, mas para trazer matemática, Gil, para falar sobre números. Lando Norris está no limite de depender das próprias forças para ser campeão da Fórmula 1. Quem está assistindo o programa talvez pense, ainda dá? Dá. Não parece. Com o que a gente vê na pista, não parece. Mas dá. O fato é que, matematicamente, o Norris só precisa das próprias forças para ser campeão, mesmo depois de negar fogo em tantas corridas ao longo dessa temporada. Inclusive, essa matéria sobre a matemática do título está lá no Grande Prêmio. Você pode ver a matemática em relação ao Norris, em matéria escrita por Giovanni D'Angelo, está inclusive lá o nome dele no Grande Prêmio. A gente está preparando mais 2 com a matemática de Charles Leclerc e a matemática de Oscar Piastri também, vão entrar nos próximos dias, cortesia de Luana Marino. Mas o Norris ainda pode ser campeão. D'Angelo, o que ele precisa? Ele não precisa fazer nada demais. Ele precisa ganhar todas as corridas que faltam, ele precisa ganhar todas as sprints que faltam e ele precisa fazer todas as voltas mais rápidas nas corridas restantes. Com isso, ele terminaria o quê? Empatado com Max Verstappen no primeiro lugar, mas teria uma vitória a mais. E o que eu te pergunto, eu primeiro vou te convidar a fazer a sua análise sobre essa matemática e deixar uma pergunta para você. Ainda dá? Matematicamente falando, dá. Realisticamente falando, muito complicado, porque o Norris tem tirado muito pouco, né? E isso, inclusive, tá na matéria. O Norris, nessas últimas 7 corridas em que o Verstappen teve sua pior fase nas últimas 3 temporadas, somou nenhuma vitória. O Norris só somou uma.
e somou 104 pontos contra 94 do Verstappen. Ele tirou 10 pontos só. É muito pouco. O Piastri fez muito mais do que o Lando Norris nesse recorte. Ele teve chances para vencer corridas, para conseguir tirar mais dessa diferença. Se tivesse conseguido, com certeza, a gente teria um campeonato em aberto agora. Mas eu acho que é tarde demais. Agora, matematicamente falando, é o que você falou, JP. Se ele fizer tudo isso que você falou, e ter um final perfeito, vencendo todas as 7 corridas, as 3 sprints e fazendo a volta mais rápida em todas as provas, aí ele é campeão, e independente do que o Max Verstappen fizer. Por isso que ele ainda depende apenas de si. Mas, realisticamente falando, não tem como a gente pensar assim. Primeiro, porque o Norris não está desempenhando dessa forma. E segundo, porque o campeonato, nesse momento, está marcado pelo equilíbrio. Né, a Ferrari venceu em Monza e conseguiu a pole position em Baku com o Charles Leclerc. O Carlos Sainz também estava correndo muito bem na corrida, ficou em segundo com o Leclerc. Parece que a Ferrari pode ter voltado, não necessariamente a brigar por vitórias todo final de semana, mas por brigar por pódios. O Piastri também está muito forte. O Pérez teve um ritmo bom em Baku, mas parece que é um ritmo meio isolado, uma questão meio isolada. O Verstappen não foi tão bem assim, mas ainda assim a Red Bull não pode ser carta fora do baralho para essa reta final de temporada, e também tem a Mercedes, que a gente tem que considerar. Então são muitos carros que podem brigar por vitórias durante o final de semana. Com isso, é irrealista a gente pensar que o Norris vai terminar em primeiro em todas as corridas e o Verstappen vai terminar em segundo em todas as corridas. Se isso acontecer e tiver também a questão da volta mais rápida, aí o Norris é campeão e depende apenas de si. Mas ainda assim, muito complicado. Agora, pode ser que a maré mude se acontecer alguma coisa inesperada. Afinal de contas, estamos falando de automobilismo. O Verstappen pode bater, pode se acidentar e o Norris ganhar. Aí, de repente, o Norris já tira 25 pontos. E aí passa a depender ainda mais apenas de si, podemos dizer assim. A diferença pode despencar e mudar completamente a situação do campeonato. Mas, olhando para hoje, depois do GP do Azerbaijão e vendo em pista um Verstappen que sofre, mas mantém uma consistência, só uma prova, né, que foi aquele GP da Austrália que o Verstappen não completou, então tem essa consistência também, sempre está nos pontos, fica muito complicado de imaginar que o Norris consegue. Uma coisa que faltou dizer, que é importante, eu acho que ficou claro para todo mundo que viu, mas só para frisar, essas 7 corridas e essa simulação que eu fiz seria com o Norris chegando em primeiro em todas, como eu disse, e com o Verstappen chegando em segundo em todas. Então, só para destacar isso. E aí, e agora para a gente fechar, né, o nosso Paddock Sprint, eu primeiro queria dizer que eu concordo com o que o Gil disse, mas eu vou trazer aqui um outro cenário. Eu concordo que o equilíbrio dificulta a possibilidade do Norris vencer todas as corridas até o fim do ano, mas ela também dificulta que o Verstappen chegue em segundo. É inacreditável falar o que eu vou falar agora, mas nesse momento me parece muito difícil para o Verstappen alcançar sequer o segundo lugar. Em Baku, ele não tinha a menor possibilidade. Em Monza, ele não tinha a menor possibilidade. Na Hungria, ele não tinha... Eu acho que na Hungria, ele até conseguiria buscar o terceiro lugar se ele não tivesse feito aquela doideira lá na manobra em cima do Hamilton. Dava para buscar o terceiro, não dava para buscar o segundo, porque a McLaren estava em outro nível. E aí a gente pode ir voltando também algumas outras etapas. Acho que a única etapa, num recorte recente, que o Verstappen teve ritmo, foi na Bélgica. O Verstappen teve ritmo na Bélgica. O ritmo na classificação foi das coisas mais bizarras que eu já vi nos tempos recentes. Ele parecia correr contra pilotos de Fórmula 2. Mas na corrida, né, ele toma a punição e aí larga mais lá atrás. E na corrida ele tinha um ritmo muito forte, só que era uma corrida com muita dificuldade de ultrapassagem, estava todo mundo muito preso ali. Enfim, ele teve um bom ritmo na Bélgica que ficou escondido pelo que a corrida contou. Mas se ele largasse na posição que realmente conquistou na classificação, estava numa posição privilegiada. Agora, falando das provas mais recentes, no Azerbaijão ele não estava nem no nível do Pérez, que sai de brigar por vitória. E em Monza também muito longe. Então, assim, chegar em primeiro em todas as corridas para o Norris parece impossível, mas chegar em segundo para o Verstappen também parece. Então, se o Norris chega em segundo e o Verstappen chega em quarto, aí já tem uma diferença sendo tirada. É uma diferença pequena, uma diferença de 6 pontos, né? Do segundo para o quarto lugar. Mas aí você tem a volta mais rápida, você tem as corridas sprint, você tem a questão que o Gil trouxe sobre a questão da confiabilidade. O Verstappen só abandona se o carro quebrar. Me parece muito claro isso nesse momento. Acho que o abandono, o mais perto que ele chegou de abandonar por acidente foi na Hungria, na batida com o Hamilton, que inclusive deu sorte, deu muita sorte do carro não ter quebrado. Então, Gil, para a gente finalizar o nosso programa, parece muito difícil que o Norris vença todas as corridas até o final do ano, mas parece muito complicado para o Verstappen chegar em segundo. Está muito ruim, realmente, o carro da Red Bull e parece que
é uma questão de tempo para o Norris passar o Verstappen na pista. Vai sempre terminar à frente, o que a gente precisa entender é por quanto. E aí, o que eu vou deixar para você falar. No GP de Singapura, na próxima etapa, a corrida que a Red Bull mais sofreu no ano passado, a corrida que a Red Bull promete sofrer de novo esse ano, talvez menos do que 2023, mas com mais gente no bolo, com Ferrari no bolo, McLaren no bolo, Mercedes no bolo. Será que esse é o fim de semana que a gente termina, olha e pensa, olha, ainda dá, hein? Ou será que o Verstappen vai encerrar de vez essa história e aí só deixar uma situação mais tranquila para arrumar ao tetra? Eu concordo plenamente com essa sua colocação e até acrescento, né? Parece impossível o Norris ficar em primeiro em todas as corridas, mas parece mais impossível ainda o Verstappen conseguir chegar no top 2 em todas as corridas. O ritmo da Red Bull tem sido bem ruim. E você mencionou a corrida na Hungria, o incidente com o Hamilton. Aquela corrida, ele poderia ter lutado por mais, como você bem colocou, mas aquilo ali mostrou um Verstappen muito diferente naquela prova também. Na minha visão, uma das piores corridas do Max Verstappen, principalmente depois do primeiro título mundial. Então a gente também vê um Verstappen um pouco mais vulnerável nesse sentido de performance, com um carro que não consegue chegar lá na frente, mas parece que desde então ele colocou um pouco mais a cabeça no lugar e começa a aceitar esse meio de pelotão, podemos dizer assim, essa briga pela parte intermediária do top 10, e sabe que isso pode ser o suficiente para conseguir o título, para conquistar o tetracampeonato, justamente porque lá na frente o Norris não está conseguindo tirar vantagem. Então, se o Verstappen ficar na quarta, quinta colocação e o Norris não conseguir vencer, que é o que tem acontecido constantemente nessas últimas corridas, para o Verstappen ele ainda está confortável. A diferença ainda é de 59 pontos. Está diminuindo, mas está diminuindo muito lentamente, diferente do que a gente viu nos construtores, tanto que a McLaren já passou à frente. Então, eu acho que o Verstappen ele vai ter dificuldade de chegar no top 2 em toda a corrida, não vai acontecer isso, mas mesmo ele tendo essa situação, sabendo que não vai conseguir, eu acho que ele ainda está bastante confortável, não pela questão matemática, mas pelo que a gente está vendo em pista, em um Lando Norris com muitas dificuldades de vencer corridas, mesmo tendo o carro mais dominante do grid. Eu vou finalizar esse Paddock Sprint com um pedido, um convite ao pessoal que está acompanhando a gente. Primeiro que eu fui aqui, por acaso, dar uma checada nas últimas corridas do Verstappen em Singapura, e a situação não é boa. A situação realmente não é boa. Além do 5º lugar do ano passado, ele foi 7º em 2022. São as duas últimas... são as duas corridas mais recentes, né, lá em Singapura, então não tem tido realmente um passado recente muito positivo por lá, não. Uma coisa que o Danjo me deu essa ideia na fala dele, eu vou deixar aqui para a gente encerrar o nosso Paddock Sprint, eu vou desafiar o pessoal que está assistindo ao programa. Vocês se recordam de alguma corrida desde 2021, desde o ano que o Verstappen foi campeão pela primeira vez, tão ruim do neerlandês como o GP do Azerbaijão, em que ele não conseguiu brigar por pódio e não apenas isso, ele foi sistematicamente superado em ritmo pelo Pérez. O Pérez foi um piloto muito melhor no Azerbaijão. Eu acho, e eu estou forçando a minha memória aqui, eu acho que o Verstappen nunca fez uma corrida tão ruim depois que ganhou o título mundial. Nunca. O GP do Azerbaijão está lá no topo. Então, vou finalizar esse Paddock Sprint pedindo para vocês que estão acompanhando a gente deixarem aqui nos comentários se vocês lembrarem de alguma. Enquanto vocês estão fazendo isso, aproveitem e curtam o Paddock Sprint. Vamos espalhar o Paddock Sprint para todo mundo que quiser saber de Gabriel Bortoleto, matemática do título, Max Verstappen, novatos na Fórmula 2, enfim, tudo que a gente falou no programa de hoje. Vou agradecer a participação do Giovanni, uma baita de uma estreia, que certamente vai acontecer outras vezes, então, bem-vindo. Agradecer também ao PP, que estava aqui, ainda está, né, nos bastidores com a gente na produção do programa, e principalmente a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Paddock Sprint. Eu estarei de volta na semana que vem, terça-feira, como sempre, para trazer tudo que há de novo para vocês, mas também estarei ao vivo aqui amanhã, quarta-feira. Eu vou apresentar o TTGP, mais uma vez, na ausência do nosso titular, Pedro Henrique Maru. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Final de semana tem GP de Singapura, tem Fórmula 1. Você acompanha tudo no Grande Prêmio, como sempre. E até semana que vem. Valeu!
brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.